Fala pessoal, aqui tá de volta aí, tudo bem? Vamos lá, agora a gente voltou para ficar mesmo, tá? Não vai ter mais aquele longo prazo sem vídeos, tá? O canal vai voltar a bombar, show de bola, a gente já tem bastante coisa gravada, coisas novas e principalmente o que o pessoal tem pedido. A gente vai mudar um pouquinho o perfil, não muito, a gente vai fazer uma adiçãozinha no perfil, perdão, do canal. E eu gostaria que vocês participassem mais, tá? Então assim, é óbvio que eu vou continuar fazendo vídeos, principalmente com as coisas que aparecem para que a gente, no nosso trabalho aqui, porque parece para a gente resolver. Contudo, a gente pede a gentileza de sempre. Primeiro, clássico, perdão que aqui é um zoológico, passarinho faz parte, eu não tenho como cortá-los, tá bom? Deixar as suas dúvidas, tá? Abaixo aí nos chats, deixa as suas dúvidas para que aí as dúvidas de vocês serão selecionadas, as melhores, etc, para que a gente faça vídeos específicos, tá? Que aqui a ideia do canal sirva para vocês, beleza? Aqui a gente vai retomar, não é retomar um assunto, a gente vai fazer um assunto mais vasto numa única vez só, tá? Já foi abordado em alguns outros vídeos, algumas manutenções específicas de radiador, em outros de fluido. Então eu quis criar, porque eu ainda vejo que tem muita dúvida, eu preferi fazer um vídeo especificando somente a parte de fluidos, manutenção, etc. Tá? Vai servir tanto para profissional quanto o proprietário do carro também poder fazer as verificações. Então a gente aqui na parte de câmbio, transmissão, manual, caixa de transferência, diferencial dianteiro e diferencial traseiro, vai fazer um complemento depois, tá? Que hoje eu tô todo de branco, não vou enfiar debaixo do carro, mas eu vou passar aqui já um rapidão usando o próprio manual eletrônico que eu tenho dentro do computador. A gente vai já deixar aquilo lá mais ou menos complementado, tá? Falando sobre o tipo de óleo, como é que se vê o nível, o que precisa para cada coisa, tá? Então a gente vai abordar, os assuntos serão água de radiador, né? O líquido de arrefecimento, tanto o radiador quanto o reservatório, tá? Nesse caso aqui a gente está usando um Gravitara, segunda geração, automático. Por que eu resolvi usar esse carro aqui agora? Porque serve exatamente a mesma coisa para a Tracker, só que a Tracker não tem transmissão automática, só tem transmissão mecânica. E aí entra naquele assuntozinho que eu falei agora há pouco, a gente vai ver já com imagens lá do computador, tá bom? Então essa parte de cima aqui, a gente vai abordar isso, tá? Voltando, recapitulando. Radiador, reservatório do radiador, fluido de freio, reservatório da direção hidráulica, óleo do motor e aqui atrás, por gentileza, aqui atrás nessa pequena varetazinha vermelha aqui, a gente vai ver o óleo de transmissão automática, tá bom? Então vamos lá, começar. Vamos começar aqui com a parte de radiador, tá? Então assim, uma dica que eu dou direto pro pessoal, principalmente quando geralmente o problema vem quando já deu erro, né? Já tem alguma coisa errada, que é geralmente superaquecimento do motor, etc. Então para evitar esse tipo de coisa, vamos começar então aqui. Então para evitar esse tipo de coisa, o líquido de arrefecimento tem que estar certinho no nível, tudo perfeito. Então vamos ver como fazer essa verificação. Primeira coisa, muita gente quando tem problema de superaquecimento no sistema de refrigeração, tende a naturalmente abre o capô, vem aqui e olha o reservatório, tá? Esse reservatório aqui. Esse reservatório, tá vendo aqui, tem o nível full dele, tá bom? E aqui já tá com o aditivo certinho, o motor que a gente fez agora há pouco, tá bom? Esse reservatório a gente chama de reservatório passivo, tá? Ele não tem tampa pressurizada nem nada. Tá? Que nem, por exemplo, sistemas linha Volkswagen, linha Audi, linha alemã geralmente costuma ter um reservatório ativo, pressurizado, né? Então aquilo já faz a água que está dentro do reservatório do sistema ativo, que é pressurizado, ela faz parte já do sistema e é operante. Quando você tem ali um ponteiro de temperatura subindo um pouco, na linha japonesa praticamente todos os carros, abrir o capô, checar e ver que está aqui no nível, não resolve, porque lá esse líquido é o líquido que faz o backup para caso haja perda dentro do radiador. É um líquido que sempre tem que ser olhado dentro do radiador. Então vamos ver como é que se faz isso. Primeiro, radiador, quando está quente, ele cria uma pressão dentro. E se tentar abrir essa tampa aqui com o carro quente, você vai tomar um banho de água quente, fervendo mesmo, e pode se machucar, queimadura até de 3º grau.
Como ter certeza que eu posso abrir o radiador mesmo com o carro quente? Essa aqui é a mangueira superior do carro, tá? Ó, tá vendo? Se eu aperto aqui e consigo fazer esse movimento aqui, encostar praticamente as partes internas da mangueira, é sinal que eu tô sem pressão no circuito, tá bom? Aí eu venho aqui na tampa, empurra ela levemente para baixo, gira no sentido anti-horário, mantém fazendo a pressão e vai tirar pressão para baixo na tampa e vai tirando devagarzinho para ver se não tem pressão residual, tá? Na dúvida, sempre usar um pano no caso do carro estar quente, tá? Aqui no caso está frio, não tem muito problema. Tirou-se a tampa, verifica-se lá dentro, no bocal do radiador, a presença de água até aqui em cima, tá? Aí, ó, já dá para ver, tá vendo? Então, tá com a água certinho, com aditivo, tá certinho, perfeito, esse sistema tá tudo ok. Vamos entender como é que essa água do reservatório vai para dentro do radiador? É uma junção da tampa, tá? Da tampa do radiador com o desenho desse bocal, tá? Então o que acontece? A tampa aqui, ó, essa borracha maior, ela aqui fica, ela tem, tá vendo? É ela que tem uma mola que é que controla a pressão máxima que se dá dentro do radiador, que nesse caso é de 1.1 bar, tá bom? Aqui é onde é vedado. Se o sistema ultrapassar a pressão de 1.1, ele empurra essa parte para cima, fazendo com que a água regurgite pelo reservatório. Isso já é um sistema quando o sistema já não está operando de maneira adequada, tá? Já existe um problema no motor. Geralmente decorrente de queima de junta, etc. Então, onde você tem um acréscimo de pressão enorme dentro do circuito de refrigeração e isso serve para não ficar explodindo mangueiras, etc. Então ela libera a pressão ultrapassando 1.1. Agora aqui que é legal, ó, essa parte aqui da tampa, esse pinguelozinho aqui, ó, tá? Como é que funciona? Ele fica assim, nessa posição, ele está aberto, tá? Se há uma perda dentro do circuito de radiador de líquido, quando o carro esfria, a pressão atmosférica fica maior do que a pressão interna do radiador. E aí ele empurra, a pressão atmosférica empurra através dessa mangueira, entra através dessas pequenas, esse furinho bem pequenininho aqui, consegue ver? Tá? São 4 que tem em volta. Ele passa por dentro, migra e desce por aqui, ó. Exatamente, nesse pinguelinho aqui, ó, ele vai reabastecendo o radiador, tá bom? Conforme o radiador vai aquecendo a água, ela vai se expandindo, isso aqui boia e aí fecha, mantendo o radiador sempre cheio. Tem 2 tipos de sistema de vedação, esse daqui de pinguelo solto e tem um outro que é de chapa metálica. A gente vai pegar num outro modelo para eu poder passar para vocês o detalhe do outro, tá? Esse daqui é, digamos que a geração mais moderna aí do sistema de refrigeração da linha japonesa, tá? Então, tá, já vimos aqui como é que a água vai. Se o reservatório começa a encher, passar muito a linha do full, pode ser problema da tampa ou pode ser algum problema interno já do motor que está gerando uma sobrepressão e ele devolve aqui para dentro do reservatório. Tá? Então sempre, e detalhe, sempre procurar fazer isso com carro frio, tá? Sempre. É que geralmente numa emergência o carro vai estar quente, evidentemente vai ter que fazer a abertura para fazer a colocação da água aqui. No caso do carro estar quente, de novo, aperta a mangueira está estufada, tá? Se abrir aqui, você vai tomar a pressão de água. Nesse caso, tá? Isso é uma coisa que a gente não recomenda muito para usuário que não tem experiência, tá? Seria interessante sempre ser feito por pessoas de manutenção, geralmente até o pessoal de posto costuma fazer a coisa de mais ou menos do jeito certo. Mas a dica fica numa emergência, pegar pano, dobrar várias vezes, molhar bem com água gelada e fazer esse mesmo processo. Põe o pano aqui, empurra para baixo, vira, mantém a mão em cima e vai liberando aos pouquinhos a pressão, até a hora que não sai mais nada. E esse processo pode ser que o pano esquente demais e comece a queimar a mão. Vira, rotaciona, fecha de novo, pega esse pano, volta a molhar ele com água fria para resfriar de novo, põe em cima e vai de novo até tirar toda a pressão de circuito do radiador para que você possa abrir e recolocar a água aqui. A água, coloca-se com o carro ligado ou com o carro desligado? Eu prefiro com o carro desligado, tá? E na hora de abastecer, um fiozinho de água. Muita, bastante paciência, mas um fiozinho. Não é jogar um monte de água numa vez, só que senão você cria um choque térmico lá dentro do motor. Se for colocando bem aos pouquinhos,
a água vai se aquecendo, o próprio motor vai aquecendo a água e vai evitando que haja um choque térmico que poderia virar uma trinca do motor, etc e tal. Então, é ir reabastecendo bem aos pouquinhos com um fiozinho de nada de água. Chegou até a tampa, completa lá, fecha, liga o carro, procura, analisa, vê se não tem nenhum vazamento e segue viagem. E na sequência já entrar em contato com o profissional de manutenção da sua preferência já para fazer um cheque geral, porque esse tipo de coisa não é para acontecer. Então algo levou a um problema, tá bom? Acho que com isso a gente termina essa parte de radiador. Lembre-se, ficou dúvida? Escreve aí embaixo. Escreve aí embaixo, para a gente poder fazer algum complemento mais para frente, ok? Vamos pro próximo.